Romanos capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, fui chamado por Deus para ser apóstolo e escolhido para proclamar a sua mensagem de salvação, as boas novas. Há muito tempo Deus tinha prometido estas boas novas, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Estas boas novas falam a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, de acordo com a sua natureza humana, nasceu da família de Davi, mas de acordo com a sua natureza divina, foi-lhe dada toda a autoridade para governar como Filho de Deus quando ressuscitou dos mortos. Por meio de Cristo, tenho o privilégio de ser apóstolo, para que pessoas de todas as nações, tendo fé nele, lhe obedeçam. Dessa forma, seu nome será honrado. E vocês também estão entre as pessoas chamadas para pertencer a Cristo. Escrevo para todos vocês que estão em Roma, amados de Deus e chamados para ser o seu povo. Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Em primeiro lugar, quero lhes dizer que agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo se fala sobre a fé que vocês têm. Pois Deus, a quem eu sirvo, sinceramente com todas as minhas forças, ao anunciar as boas novas a respeito do seu Filho, é a minha testemunha de como me lembro de vocês constantemente. Em minhas orações, peço sempre a Deus que de alguma maneira, e se essa for a sua vontade, eu possa ir visitá-los. Eu quero muito vê-los, para lhes dar algum benefício espiritual e assim fortalecê-los na fé. Isto é, para que quando eu estiver com vocês, possamos encorajar uns aos outros com a fé que temos. A fé de vocês vai me encorajar e a minha fé vai encorajá-los. Irmãos, quero que saibam que muitas vezes tentei ir vê-los, mas até agora não foi possível. Eu queria vê-los para que eu pudesse colher algum fruto entre vocês, assim como também consegui fruto entre outros povos que não são judeus. Devo muito a todos, aos gregos e aos que não são gregos, aos sábios e aos ignorantes. É por isso que também quero proclamar a mensagem de salvação a vocês que estão em Roma, pois eu não tenho vergonha das boas novas, porque elas são o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro, os que são judeus e depois os que não são judeus. As boas novas mostram a maneira pela qual Deus nos declara justos e ela está baseada inteiramente na fé. Como está escrito, aquele que pela fé é declarado justo viverá. Por isso a ira de Deus é revelada do céu contra toda a falta de temor a Deus e as injustiças que os homens cometem uns contra os outros, os quais não deixam que a verdade seja conhecida por causa das más ações. Porque o conhecimento a respeito de Deus está bem claro aos homens, pois o próprio Deus deixou este conhecimento claro a eles. Desde o princípio da criação, as qualidades invisíveis de Deus, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina, são claramente percebidas pelas coisas que ele fez. Portanto, os homens não têm qualquer desculpa. Pois, embora conhecessem a Deus, não lhe deram a glória que ele pertencia, nem sequer lhe agradeceram. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram inúteis e os seus corações insensatos se encheram de escuridão. Eles diziam que eram sábios, mas se tornaram loucos. E então, em vez de darem glória a Deus imortal, começaram a adorar imagens que fizeram com a aparência de seres humanos, de aves, de animais de quatro patas e de répteis. Por isso, Deus os abandonou e deixou que eles seguissem os desejos de seus corações, cometendo imoralidades e usando seus corpos para terem relações uns com os outros de forma vergonhosa. Trocaram o verdadeiro Deus por um de mentira
e começaram a adorar e a servir a criação, em vez do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por isso, Deus os abandonou e deixou que fizessem as ações vergonhosas que eles queriam, pois até as suas mulheres trocaram as relações naturais por aquelas que são contra a natureza. Da mesma maneira, os homens deixaram de ter relações naturais com mulheres e começaram a desejar uns aos outros. Assim, homens começaram a cometer atos imundos com outros homens, recebendo em seus próprios corpos o castigo pela sua perversão. E como desprezaram o conhecimento a respeito de Deus, o próprio Deus os abandonou e os deixou que seguissem seus maus pensamentos para fazerem aquilo que não se deve fazer. A vida deles ficaram cheias de todo tipo de injustiça, malícia, ganância, maldade, inveja, crimes, brigas, mentiras, rancor e calúnias. Eles se tornaram difamadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, homens que inventam coisas más, desobedientes aos pais, tolos, que não cumprem as promessas que fazem, que não têm carinho por ninguém e nem compaixão para com os outros. Eles sabem que a lei de Deus diz que quem vive dessa maneira merece morrer. Mas não só continuam nesta vida, como também aprovam aqueles que praticam estas coisas.